Boa noite a todos e a todas, graça e paz. Mais uma vez estamos gravando esse vídeo em função da situação que estamos vivendo atualmente. Não podemos nos reunir como igreja, no culto público, tendo em vista um decreto tanto do governo estadual como anexado a isso também um decreto da Prefeitura Municipal. Portanto, estamos aqui utilizando as ferramentas que são possíveis para estarmos juntos. Sejam bem-vindos todos e todas. Nós vamos iniciar o culto dessa noite, meus queridos e queridas, com um cântico bastante antigo. Talvez alguns que estão me assistindo conhecerão. Eu vou dizer a você que possivelmente esta música é da década de 70. Então se verá, diz assim: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu quero convidar você a que façamos uma oração. Oremos. Deus, nós temos que expressar gratidão a Ti e fazemos isso com toda a honestidade do nosso coração, tendo em vista, Deus, reconhecermos aqui a Tua grandeza, a Tua majestade, mas também o cuidado do Senhor para com a Tua igreja. Nós Te agradecemos, porque ao longo desse dia o Senhor caminhou conosco. Dentro das nossas casas ou em qualquer lugar que estivemos, ali o Senhor estava, nos protegendo, nos dirigindo, nos instruindo, nos lembrando da Tua palavra. Nós Te louvamos, Deus, porque a Tua presença foi significativa e decisiva, determinante ao longo desse dia. Nós não temos condições de viver sem o Senhor, nós precisamos de Ti. E nós Te pedimos agora, Deus, que durante esse período que estivermos aqui cultuando ao Senhor, o Senhor esteja nos recebendo com graça e com misericórdia. Nós clamamos a Ti, que o Senhor nos conduza em tudo aquilo que for feito, porque o que desejamos fazer é para a honra e glória do Senhor. Recebe, portanto, o serviço que prestamos a Ti nesse instante. E no momento oportuno, Deus, pedimos a Ti que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que assim seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero convidar você a abrir as Escrituras Sagradas e, tendo lido esse texto, vamos meditar sobre ele. Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 12. Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 12. Diz o texto bíblico: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo.
5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes que os vendam e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mais uma vez, se possível, feche os seus olhos onde você estiver. Vamos orar. Pai, desejamos ouvir a Tua voz. A Tua palavra é essencial para as nossas vidas. Ela nos alimenta e nos instrui. Pedimos, portanto, Deus, que mais uma vez o Senhor venha falar conosco. Clamamos assim, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus é que oramos. Amém. Meus irmãos e irmãs, meus queridos, queridas, amigos e amigas, eu começo a minha fala considerando o seguinte: nós vivemos dias de muita apreensão. Eu diria de muitas incertezas. Nós não sabemos exatamente como ocorrerá, nós não sabemos aquilo que vai ocorrer nos próximos dias. Esses últimos dias temos visto situações difíceis do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, as coisas parecem dar sinais de grande preocupação. Entretanto, nós percebemos que os dias que virão a seguir parecem de fato bastante difíceis. Alguns afirmam, por exemplo, que o melhor seria o isolamento horizontal, né? Que é aquele onde tudo e todos ficam em casa. Outros têm afirmado que o isolamento vertical seria o ideal numa hora como essa. É onde aqueles que fazem parte da faixa de risco permanecem isolados e vida normal seguem aqueles que estão em boas condições de saúde fora dessa faixa. De qualquer forma e de qualquer maneira, a perspectiva é grande de graves problemas surgirem aí na frente. Inevitavelmente, vivemos dias sombrios, como eu disse há pouco. O que não sabemos ainda, meus irmãos, definitivamente, é a intensidade dessa crise. Até onde ela nos levará? E quantos serão atingidos frontalmente por ela? Sem chance alguma, eu diria aqui, de socorro. Quantos? Quantos? Duas perguntas, então, talvez precisem ser respondidas. A primeira delas: onde tudo isso nos levará? E a segunda: o que tudo isso tem a ver com Deus e com a igreja? Essa parábola que nós lemos há pouco, Jesus conta a história de 10 virgens, sendo 5 prudentes e 5 nécias, ou seja, insensatas. Cada uma tinha consigo uma lâmpada acesa, o texto mostra isso. Porém, com a demora ali do noivo, as lâmpadas das 5 insensatas se apagaram, por um motivo muito simples.
elas não carregavam ou não carregaram óleo suficiente para manterem a chama acesa. Essas 5 virgens, então, tiveram que sair para comprar mais óleo, o texto diz isso, mas quando voltaram, o noivo já havia recebido as 5 virgens que o texto diz que eram prudentes, deixando então essas de fora. Bom, essa é a história que Jesus conta, mas eu queria que considerássemos aqui brevemente o pano de fundo, o que está por trás, qual é o contexto dessa passagem. Veja, quanto ao casamento da época, eu tenho a dizer aqui algumas coisas. Veja, o casamento daquele período, da época de Jesus, se consistia mais ou menos desse cenário. Veja, o noivo interessado numa noiva, o noivo então, ele pedia a mão da noiva ao pai, ia até lá e fazia isso. Se o pai concordava, era feito então um contrato de responsabilidade ali. Era proposto um dote, ou seja, um preço pela noiva, o dote finalmente era pago, a noiva então recebia presentes especiais do noivo logo a seguir, a noiva então tomava a partir daí um banho, que era chamado aí de um banho purificador, que simbolicamente a preparava para o casamento. O noivo saía dali, preparava a casa, passava a preparar a casa e o quarto para receber a sua noiva. Iniciava-se aí então o tempo do noivado. O tempo do noivado. E esse tempo durava 1 ano. Veja só que coisa interessante. Nesse período, os noivos não se viam, definitivamente não se viam. Após 1 ano, a noiva saía em direção à casa do noivo, acompanhada então de uma comitiva de virgens. E eis aí então o nosso texto, com as virgens aqui sendo personagens importantíssimos dessa parábola. Mas veja, essa parábola, ela está inserida, e isso me parece muito importante nós considerarmos e você perceber isso. Essa parábola está inserida em meio ao anúncio da volta de Jesus Cristo. Você, quando lê o finalzinho ali do capítulo 23, depois especialmente o capítulo 24 e entrando aí no capítulo 25, você tem todo esse panorama. Jesus está falando aqui do fim dos tempos. Do fim dos tempos. No capítulo 24 em especial, você tem lá, e na minha Bíblia os subtítulos são esses, por isso que eu tomo a liberdade para utilizá-los aqui, mas no capítulo 24 fala ali da destruição do templo, fala também do princípio das dores, fala ali da grande tribulação. Jesus está tratando desse assunto, que para nós hoje inclusive é bastante estimulante, e é esse o assunto de Jesus aqui. A seguir, o nosso mestre Jesus começa a falar sobre a igreja estar preparada para a sua volta. Preparada para a sua volta. Então, chegamos finalmente no capítulo 25, onde temos a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, onde a ênfase ali está na fidelidade permanente, e finalmente o capítulo 25 vai falar do grande julgamento. O que aprender com tudo isso, meus irmãos? A parábola das 10 virgens traz uma mensagem, eu diria, de alerta. De alerta. Vejamos aqui, inicialmente, as 5 virgens prudentes. As 5 virgens prudentes. Essas virgens tinham um estoque de óleo. Certamente observamos isso no texto. Se mantinham, portanto, alertas, absolutamente alertas, e preparadas para qualquer necessidade que houvesse. Isso é explícito ali no texto. Mas eu quero convidar você a ouvir, e depois você pode ler isso lá na sua Bíblia,
Mas ouça o que diz Êxodo, capítulo 27, versículo 20. Êxodo 27, 20, onde está escrito: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Veja que no Velho Testamento você já tem um texto no qual Jesus tem na sua mente para colocar esta parábola aqui agora de uma perspectiva que nos faz entender a necessidade de alerta constante. Veja, como é que nós podemos aplicar isso hoje? Essas pessoas, no caso as virgens prudentes aqui, mas vamos colocá-las agora apenas como pessoas. Essas pessoas, elas carregavam um estoque. Elas carregavam aqui um estoque de, agora pensando em nós, na nossa realidade. Pessoas que carregavam um estoque de boas obras, evidentemente conscientes da graça de Deus que as capacita a essas boas obras, dá condições para que essas pessoas façam aquilo que precisam fazer como servos ou servas de Deus, conscientes da graça, mas sempre colocando mãos à obra. A graça, como já vimos recentemente, não é algo que nos faz ficar estagnados, parados. A graça nos estimula ao trabalho. Portanto, carregavam um estoque de boas obras. Eu diria mais, carregavam um estoque de honestidade, de legitimidade, de quebrantamento, de misericórdia. Eram aquelas pessoas que tinham consigo não apenas essas convicções muito sólidas em seus corações, mas viviam dia após dia estas realidades. Tudo isso, meus irmãos, esse conjunto de elementos que eu acabei de descrever aqui, alimenta a chama que queima nos corações, considerando o amor de Deus, o amor por Deus e o amor pelo seu reino. Veja, é preciso viver cheio do Espírito Santo. E como é que se vive cheio do Espírito Santo? Como nos enchemos do Espírito Santo? Meditando na palavra do Senhor, fundamental, essencial isso. Orando o tempo todo, vivendo em comunhão com os irmãos, meditando nas Escrituras Sagradas, orando em comunhão com os irmãos. Assim vivemos cheios do Espírito Santo. Assim a chama fica acesa, a chama pelo amor que se tem por Deus e pelo amor que se tem pelo reino do Senhor. Aquelas virgens não se deixaram envolver pela escuridão do pecado. Afinal de contas, o texto diz que o noivo chega à meia-noite. E esse aqui é um significado que nós podemos ter aqui de maneira absolutamente tranquila. Ao contrário, com as lâmpadas acesas, aquelas virgens brilharam ou brilhavam por onde passavam. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Naquele momento de trevas, de obscuridade, de indecisão, naquele momento difícil, a luz daquelas pessoas se tornou referência. Agora observe, é preciso que nós consideremos estas verdades na nossa realidade de vida também. Manter a chama acesa do amor por Deus e pelo seu reino é fundamental. Permanecermos cheios do Espírito Santo ou nos deixarmos ser cheios do Espírito Santo diariamente é algo essencial para termos condições de enfrentar dias difíceis como esses que estamos vivendo. Mas eu caminho aqui e agora pensando nas 5 virgens insensatas, nas 5 virgens imprudentes. Essas 5 mulheres, também observe, eram virgens como as outras 5, ou seja, eram como as demais.
Porém, confiavam que o que tinham fosse suficiente para o encontro com o noivo. Elas imaginavam isso. Isso fez com que elas se sentissem absolutamente seguras e autossuficientes. Tal era a confiança que tinham, que chegaram a adormecer. Veja, o versículo 5 diz lá que elas foram todas tomadas de sono e adormeceram. Vamos trazer para nós isto. Essas pessoas acreditaram que a santidade que possuíam lhes bastava. A vida como elas viviam era suficiente. Elas acreditavam piamente nisso. Pensando nos cristãos que temos hoje, talvez, ou parte dos cristãos que temos hoje, evidentemente, talvez possamos encaixar naquele grupo onde é suficiente nas suas mentes e nos seus corações a ideia de frequência na igreja. Isso é suficiente. Ou quem sabe, somado a isso, talvez algumas ações caridosas aqui e acolá. Bom, isso é suficiente. Ou quem sabe, um envolvimento um pouco maior numa área ou outra ali da igreja local. Isso é suficiente. No entanto, naquele instante, não foi suficiente. Aquelas virgens decidiram guardar, observe, a sua virgindade apenas para seguir uma prática religiosa judaica, porque assim era naquela época. Assim era naquela época. Mas elas fazem isso apenas para seguir uma prática comum, não apenas daquela época, mas naquele contexto religioso. Estar no reino, meus irmãos e irmãs, é agir apenas, estar no reino e agir apenas pela obrigação, sem considerar o amor maior por Deus, que é expresso sobretudo na obediência a Ele, é um pensamento insensato. Um pensamento insensato. Agir única e exclusivamente acreditando que aquilo que se faz no dia a dia, considerando algumas obrigações corriqueiras com Deus e com uma determinada instituição, é o suficiente para estar preparado para dias difíceis. Mas aí então nós temos a chegada do noivo. E nessa parábola, meus irmãos, Jesus faz uma descrição profética de como estará a situação espiritual da igreja nos tempos da sua volta. Lembram-se do contexto que eu coloquei há pouco? Jesus disse o seguinte: à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Esse foi o grito. O noivo, no caso aqui Jesus, chegará no momento em que a terra e esse mundo será atingido pelas trevas com a maior intensidade. Por isso que o texto diz, ele chegará à meia-noite. O texto diz que o noivo chegou nesse instante e nessa hora. Ao afirmar isso, eu queria que você ficasse bem atento agora. Jesus declara que ele voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida completamente nas trevas do pecado. Recentemente, na igreja local aqui, estivemos conversando um pouco a respeito disso e, num determinado ponto, consideramos que o mundo caminha dia após dia para uma piora do ponto de vista moral, do ponto de vista ético e, sobretudo, do ponto de vista espiritual. E o auge dessa maldade e dessa imoralidade, dessa distância terrível daquilo que é correto e certo, se consolidará com um distanciamento completo de Deus. Será nessa hora, meus irmãos, que o amor de muitos se apagará, conforme Mateus 24, 12, capítulo anterior, onde Jesus diz que o amor se esfriará de quase todos.
A Bíblia diz que será um tempo onde muita gente será enganada, com muita falsa notícia espalhada por aí. O versículo 11 do capítulo 24 diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A muitos. Contudo, guarde isso agora, é nesse momento que a luz dos fiéis será mais percebida, assim como foi, ou como foram as luzes daquelas virgens. Portanto, meus irmãos e irmãs, sejamos vigilantes. Com a parábola das 10 virgens, Jesus nos alerta sobre a necessidade de vivermos desta maneira, vigilantes. Mas o que é ser vigilante? É viver o tempo todo amando a Deus sobre todas as coisas. É viver o tempo todo amando o próximo de um modo honesto e justo. Exatamente do jeito que queremos ser amados. É viver o tempo todo agindo honestamente. É viver o tempo todo em santidade de vida. É viver o tempo todo levando o Evangelho às pessoas por meio, observe, da nossa fala, do nosso discipulado e também do nosso testemunho de vida. No final desta parábola, Jesus diz lá o seguinte, no finalzinho, lá no versículo 13: vigiem, vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Ser vigilante compõe todo esse cenário que eu acabei de descrever. Para refletir, meus irmãos, vejamos. Como eu disse no início, nós vivemos dias difíceis, com muitas incertezas. Como exemplo, eu trago um fato de hoje. De manhã, por volta das 10 horas, conversava com um amigo, ele é microempresário aqui na cidade de Conchas, e ele dizia para mim o seguinte: olha, Fábio, eu e minha família, nós já não temos mais dinheiro para pagar a escola dos nossos filhos, nós já não temos dinheiro para pagar o plano de saúde, e nós não sabemos como ficaremos daqui a alguns dias. Esse amigo meu ainda conta que no encontro que ele teve durante essa semana com um amigo que é dono de um sítio aqui na região e tem ali algumas cabeças de gado, esse amigo dizia para ele: olha, eu estou começando a ficar com medo, porque existe uma perspectiva de fome aí na frente, e pode acontecer, dizia esse amigo dele, pode acontecer de que surjam pessoas aqui no sítio e invadam a minha propriedade para pegar alguns animais aqui, para matar, tirar alguns pedaços deles por causa da fome. Meus irmãos, nós não estamos vivendo dias fáceis. E como eu disse no início, pode ser que nas próximas semanas a situação se torne ainda pior. Nós precisamos orar, mas sobretudo, nós precisamos estar vigilantes. Pode ser, meus irmãos, que esses dias sejam sinais da volta de Cristo. Talvez ele não venha tão de imediato, mas no capítulo 24 e 25, nós encontramos alguns pontos ali, onde nós podemos fazer tranquilamente alguns links daquilo que está ocorrendo hoje. Que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, que Deus tenha misericórdia dessa nação. Vamos mais uma vez orar, meus queridos. Feche os seus olhos, por favor. Deus amado, Senhor querido, nós te pedimos em nome de Jesus, diante da
palavra que ouvimos nesta hora, que a tua misericórdia nos alcance. A cada um de nós, como filhos e filhas do Senhor, alcance também as nossas famílias, alcance esta nação. Pedimos-te aqui, Deus, que o Senhor tenha misericórdia na vida dos nossos governantes, desde o presidente da República, passando por todos os governadores, prefeitos, deputados, enfim, todos aqueles, ó Deus, que têm cargo de liderança neste país. Pedimos que o Senhor dê a eles sabedoria, prudência, Deus, para conduzir esse país neste momento de crise. Pedimos assim, Deus, e que o Senhor nos faça a cada um de nós, homens e mulheres alcançados pela graça salvadora do Senhor, que o Senhor faça de cada um de nós gente alerta e vigilante nesses dias, tendo em vista, Senhor, os problemas que se acumulam e as dificuldades que tem como perspectiva nos próximos dias. Pedimos-te que o Senhor nos ajude assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos e irmãs, eu quero convidar vocês a que nós cantemos juntos aqui, dentro, obviamente, da possibilidade que temos, um hino. E o hino será, se você tiver aí o seu inário, o hino será o número 116. Nós já vamos colocar aqui para cantarmos juntos esse hino. União com Deus, mais perto quero estar. Vamos cantar? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus.
Nós vamos encerrar o culto dessa noite impetrando a bênção. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo do Senhor esteja na vida de cada um de vocês, queridos e queridas, amados e amadas em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos, uma semana abençoada na vida de cada um de vocês. Até a próxima.